Muito bem, estamos de volta para a segunda parte aqui da nossa aula. Vamos continuar. Então, estava aqui falando sobre a questão da eficácia da decisão. Então, como regra, retomando aí o raciocínio, né, como regra, o Supremo, quando decide que uma lei ou uma emenda é inconstitucional, então o Supremo define que a sentença, né, a decisão dada pela inconstitucionalidade, quando ela atinge o plano da eficácia, ela vai chegar a essa questão de cortar, né, de revogar a produção de efeitos dessa norma desde o dia em que ela entrou em vigor até a data da sua decisão. Daí para frente, né, depois da decisão, se fosse, por exemplo, hoje em 8 de setembro, que o Supremo decidiu, 8 de setembro de 2020, não haveria necessidade de no dia 9, 10 estar se falando disso, porque já não teria mais como essa norma produzir efeitos para o futuro. Mas a questão aqui principal é para o passado, né? Para o passado, aquilo que já foi feito sob a vigência dessa lei. O que é que pode se... Né, quais são as consequências? Aí, nesse caso, tem que se desfazer tudo. Tem que se voltar ao status quo anterior. E para que isso aconteça, então, é necessário que vá se buscar desde o início da vigência dessa lei, aqui, ó, 2018, para que de 2018 a 2020, tudo que foi feito sob a vigência dessa lei seja desfeito, volte à situação anterior. Claro que isso pode gerar outras consequências, como eu falei no exemplo antes do intervalo aí. Se era uma lei penal, né, que previa lá um crime novo, com prisão e tudo mais, e depois o Supremo, já 2 anos depois, decide. Então, quantas pessoas não foram presas, né, sob essa lei, né, sob o comando dessa lei? E agora, o que fazer? Bom, aí claro que todas deveriam ser soltas, né? Todas deveriam ir para a liberdade, voltar à liberdade. Mas e o tempo que passaram na cadeia? Né? O tempo perdido e tudo mais. Isso, claro, pode gerar a nível civil, por exemplo, a possibilidade de indenização. Será que pode? Né? A discussão se pode ou não. Né? Se o Estado, já que o Estado até aquele momento estaria cumprindo a lei. Então aí o Supremo também deveria determinar essa decisão. Né? Se ele define que tudo volta, né? Então ele pode até decidir isso, que o governo vai ter que indenizar aquelas pessoas presas. Mas aí, como eu falei para vocês, em geral, quando afeta questões financeiras, de aumento de gastos e tal, aí a gente vai para outra consequência, que é a exceção, né? Que é a produção de efeitos futuros, o ex nunc, né? Para frente, só para frente. Aquilo que ficou para o passado já foi, né? No ex nunc, na exceção, nos casos excepcionais, que de tanta exceção já está quase virando regra. Mas, no caso excepcional aqui, então, quando o Supremo decide que os efeitos da decisão, os efeitos da sentença são ex nunc, então eles só valem dali para frente, só para o futuro, que é o que vai estar aqui no slide seguinte. Então, nesse caso, a produção de efeitos é para o futuro. Aí, veja, nesse nosso gráfico aí, tem a lei em 2018, né? Essa lei teve uma decisão com eficácia ex nunc, ou seja, o Supremo decidiu que a lei é inconstitucional, porém, decidiu, olha, não é preciso buscar os efeitos lá do passado, vamos deixar que aquilo que ocorreu no passado fique pelo passado mesmo, e dali para frente, a partir do dia dessa decisão, ou seja, se fosse hoje, né, a partir de 8 de setembro, daqui para frente, dia 9, dia 10 e assim por diante, não se cumpre mais essa lei, não tem mais como essa lei ter validade e ter a produção de efeitos. Mas aquilo que foi feito no passado, entre 2018 e 2020, vai continuar do jeito que estava. Que aí é a questão. Pode ser, por exemplo, imposto, né, que era cobrado e agora foi colocado como inconstitucional. O governo vai ter que devolver esse dinheiro para o povo? Não. Aí se a eficácia é ex nunc, não. A partir daquele dia, você não deve mais aquele imposto. Mas aquilo que foi pago antes, isso não será devolvido. Então, geralmente, o Supremo faz essas modulações quando envolve questões financeiras, questões que impliquem algum gasto a mais, algum aumento de gastos. Não só isso, né? Mas, em geral, as decisões que têm aparecido são relacionadas a esse ponto aí, que é mais voltado para a questão tributária e financeira. Né? Então, os efeitos aqui, né, a eficácia dessa decisão, em regra, ela vai para o passado, né, ela retroage até o dia do início da vigência da norma, mas é possível que o Supremo determine,
de maneira excepcional, aí, claro, justificando cada decisão dessas, ele determina o Supremo, com seus ministros lá, que essa decisão ela só vai produzir efeitos a partir da data em que ela foi proferida, a partir da data em que o Supremo se manifestou declarando a inconstitucionalidade da norma. E aquilo que foi feito antes, né, do início da vigência da lei até a data em que a lei foi declarada inconstitucional, tudo isso continua valendo, tudo isso continua valendo, tudo isso continua produzindo os seus efeitos, certo? Então aqui, quando a eficácia é chamada ex nunc, aí esse efeito dessa declaração de inconstitucionalidade só é daquela data para frente, né? Aquilo que foi feito no passado continua lá existindo, sendo válido e eficaz, que é o caso que eu falei agora. Se é, por exemplo, o imposto, se ele deixa de ser cobrado ali por ser declarado inconstitucional, o governo não vai devolver o dinheiro, né? Aí o que acontece? A partir daquela data você não precisa mais pagar aquele imposto, mas aí aquilo que foi pago não será devolvido. Isso aí seria um dos efeitos possíveis, né? A depender, claro, do caso, que eu estou generalizando aqui. Então, a depender do caso, esse seria um efeito possível aí, né? Nos casos excepcionais, certo? Deu para entender essa questão aí da eficácia, dos efeitos retroativos ou dos efeitos para frente? O ex nunc, né? Para frente e ex nunc para o passado? Lembrando mais uma vez, né, se vocês não lembram mais, ou se ainda não viram esse ponto aí da eficácia, da validade, deem uma revisada, voltem lá nas ideias da teoria do direito e da justiça para, né, relembrar esses conceitos que são aqui fundamentais para entender essa questão. Ok. Bom, vamos passar aqui para outra. Essa era a questão talvez mais complexa aqui, né? O resto já não é tão complexo assim, é mais tranquilo para entender. Bom, aqui a doutrina faz uma distinção entre o... sim. O Rafael está perguntando se o órgão que define se ex nunc ou ex nunc sempre é o STF. Olha, eu estou simplificando e estou generalizando, né? Porque, como eu disse a vocês, essa questão aqui da constitucionalidade e tal, do chamado controle de constitucionalidade das leis, ela vai ser vista com detalhes no quarto período, por vocês. É claro que é uma questão muito mais ampla, muito mais complexa, envolve várias ações e suas particularidades. Mas, de uma maneira geral, né, é o Supremo realmente que define isso quando se trata da questão da análise abstrata da lei, certo? Isso seria o quê? Seria a análise da lei sem levar em consideração casos concretos. Então, é só aquela relação entre que está baseada na pirâmide do Kelsen, entre lei e Constituição. E aí se analisa o conteúdo da lei, né, e as formalidades que ela passou para ser aprovada, com o que está escrito na Constituição. Só isso que o Supremo faz. E aí, com base nessa análise abstrata, sem ver os casos concretos, o Supremo define se a norma é constitucional, está de acordo com a Constituição, ou se é inconstitucional, se não está de acordo. Daí, passando, né, para outros momentos, o Supremo vai decidindo se essa norma é nula, se essa norma é anulável, como a gente viu agora, se essa norma produz efeitos para o passado, ex nunc, retroativos, ou se só para o futuro, ex nunc, né? E aí tem outras formas de controle em que o Supremo também se manifesta pela questão dos efeitos. Mas, em geral, de maneira bem geral, é isso que acontece. Então, em tese, seria o Supremo que definiria isso. Mas isso no que eu estou falando aqui do chamado controle abstrato. Porque também vai ter o controle concreto, em que aí vai se analisar caso a caso. E aí, no caso concreto, no controle concreto, nós vamos ter, então, que é o chamado controle difuso também, a gente vai ter análise que pode ser feita até por um juiz de primeira instância. Né? Se as partes ali que estão entrando com um processo qualquer discutem se uma norma, se um contrato está de acordo com a Constituição ou não, naquele caso específico o juiz pode decidir, qualquer juiz. Mas no caso da lei, né, que eu estou falando aqui dessa lei que pode ser retirada a sua validade, a sua eficácia para todo mundo, né, que seria o efeito erga omnes, né, que é outra palavra em latim, efeito erga omnes é efeito inter partes. No caso do efeito erga omnes, que é para todos, é o Supremo que decide dessa maneira.
Mas o Supremo também pode decidir inter partes, porque o Supremo também pode fazer o controle difuso, né, caso a caso. Mas aí são questões muito mais complexas. Não é o momento de falar disso agora, porque vocês ainda não têm esse conhecimento mais aprofundado do processo, né, da questão processual. Mas tudo isso aborda, né, tudo isso está abordado lá. Claro que na prova eu não vou cobrar isso tudo que eu falei aqui agora, né, que eu estou explicando aqui de controle difuso, concentrado, como é que funciona esses detalhes, não, porque isso não vai ser o momento agora de analisar. Mas isso aqui que eu falei agora, de validade, de eficácia, né, nulidade, anulabilidade, efeito ex-tunc, isso aí, sim, a gente pode cobrar. Porque são questões mais gerais, né, que vocês até vão ver em outras matérias ainda nesse segundo período, provavelmente com o professor Zé Roberto, com TGP, e com o professor Ângelo em civil, né, na questão lá da teoria geral do direito civil, também se aborda essas questões, principalmente de validade, eficácia, existência, e no caso do processo, a questão dos efeitos, né, ex-tunc, ex-nunc, e no caso do direito civil, a questão de ser nulo ou de ser anulável um ato, né, que vocês vão ver isso agora, já no segundo período, e no próximo, lá em civil, com a questão das obrigações. Pois bem, então, voltando aqui para esse slide, outra distinção que a doutrina faz aqui, quando dizemos, né, quando tratamos de normas inconstitucionais, é quanto ao tempo, né, ao período em que essa norma entrou em vigor, certo? E essa é uma distinção simples, né? Ela não é nada complicada, ela é bem tranquila. Por quê? Aqui estamos falando, tanto no caso da nossa lei aqui que está em vermelho, lei de 1970, quanto, por exemplo, uma lei de 2018, todas duas, aqui nesse caso, elas vão ser inconstitucionais. O Supremo, então, declara, mesmo que de maneira abstrata, que essas normas não estão de acordo com a Constituição. Então, elas são inconstitucionais. Só que a doutrina de direito constitucional aqui faz uma distinção quanto ao tempo em que elas foram aprovadas, em que elas entraram em vigor. Por quê? No caso brasileiro, nós tivemos, como vocês já sabem, várias constituições, e a nossa atual, ela não é uma constituição tão antiga, né? Ela é de 1988. Então, é muito natural que tenhamos normas anteriores a 1988. E é muito natural, inclusive, que tenhamos normas que até tenham uma certa constitucionalidade discutível, né? Até quando eu falei aqui sobre a história das constituições, o Stoney lembrou da lei de anistia, lá de 1979. Essa é uma lei anterior à Constituição de 88 e que foi, né, discutido lá no Supremo já uma vez, e pode ser de novo, né, porque tem outra ação lá para discutir essa lei, se ela era de acordo com a Constituição ou se não era de acordo com a Constituição. Era aquela lei, né, é aquela lei que anistiou tanto os presos políticos, né, o pessoal da oposição à ditadura, quanto os militares que estavam na ditadura e que tinham matado e perseguido, torturado e desaparecido com, né, várias pessoas. Centenas ou milhares de pessoas. Então, essa lei acabou anistiando todo mundo. E aí vem a discussão já sobre a tutela da Constituição de 88, se era possível ou não, né, punir os agentes da ditadura, justamente para se afastar a lei de anistia, declarando-se inconstitucional, para que ela, né, sendo afastada, pudesse abrir a possibilidade de punição para os, né, agressores aí da ditadura. Mas o Supremo não decidiu dessa maneira. O Supremo decidiu que essa lei está de acordo com a Constituição e foi isso que impediu, por exemplo, de que houvesse punição criminal para generais, capitães, etc., que lá estavam na ditadura torturando e matando pessoas. Mas não é esse o foco hoje, né? Já falamos disso antes. Então, voltando aqui para essa questão, quando uma lei é declarada, por outro lado, inconstitucional, aí temos essa questão, temos que levar em consideração. Qual foi a época em que ela entrou em vigor? Foi antes de 88 ou depois? Aí temos esse exemplo que eu estou colocando aqui no slide. Vamos supor que nós temos uma lei que foi aprovada lá em 1970, né? E estamos aqui sob a tutela da Constituição de 88, né? Aí vem a questão, vem esse problema, né, que é apresentado aqui. Essa lei de 1970, ela vai continuar existindo, sendo válida e eficaz com a Constituição de 88? Vai. Por quê?
que a presunção de constitucionalidade dos atos normativos, ela também vai ultrapassar essa questão do tempo. Então, normas anteriores a 88 também podem continuar tendo existência, validade e eficácia. Mas cuidado, não todas. Por quê? Aquelas normas que logo de cara elas ofendem a Constituição, por exemplo, o tal do AI-5, logicamente ele não poderia continuar existindo, nem existia mais. Mas se ele tivesse continuado a existir até 88, então ele não continuaria existindo porque ele estava totalmente contra a Constituição de 88. Então, essas normas que são claramente contrárias à Constituição, elas não foram recepcionadas, né? Elas não entraram aqui no ordenamento jurídico pós 1988. Mas tem algumas normas que geram discussão. Não tem a certeza, não dá para ter a certeza, essa norma está de acordo ou não está, né? Tem aspectos que podem estar e tem aspectos que não podem estar de acordo. Então, vai caber ao Supremo também decidir da mesma maneira, com o processo, né? Com alguém entrando com o processo, fazendo a provocação, né? A provocação processual. Então, é preciso fazer a provocação ao Supremo Tribunal Federal para que ele decida. E aí, nesse nosso exemplo, o Supremo decidiu que a Lei de 70, ela não é constitucional, ela não está de acordo com a Constituição. Qual o nome, então, que nós usamos aí? Ela não foi recepcionada. Então, quando falamos aqui de leis anteriores à Constituição em relação à nossa Constituição, estamos falando da recepção ou da não recepção de normas. Agora há pouco eu falei da lei de anistia. A lei de anistia foi recepcionada pela Constituição de 88, por decisão do Supremo. Então, ela faz parte do nosso ordenamento atualmente. Já essa lei que eu estou dando de exemplo aqui, a de 1970, não foi recepcionada. Por quê? Porque ela foi declarada inconstitucional. Então, ela é inconstitucional, né? Só que aqui a gente dá outro nome para fazer a diferenciação entre a norma que foi lá depois de 88 e a norma que veio antes. Então, ela é inconstitucional, mas aí nós usamos essa nomenclatura, não recepcionada. Já no retângulo amarelo aqui, nós temos uma lei de 2018, que é o exemplo que eu estou sempre dando aqui, né, de uma lei hipotética, e ela é declarada inconstitucional. Aí já não temos mais essa questão de levar em consideração se ela foi recepcionada ou não, porque esse nome a gente usa só para leis que foram antes, né, entraram em vigor antes de 88, certo? Então é só uma distinção de nome, nomenclatura. Então as normas anteriores a 88 nós chamamos de, se elas forem inconstitucionais, de não recepcionadas. E se elas forem declaradas constitucionais, então elas foram recepcionadas, né? Ou se não houve nenhum desacordo ali com a Constituição, então a gente considera foram recepcionadas. Estão de acordo com o princípio da presunção de constitucionalidade dos atos normativos. Mas aí, se elas forem declaradas inconstitucionais, aí entramos na questão da não recepção. E aí a distinção, norma anterior a 88, se for declarada inconstitucional, vira, né, acaba sendo chamada de não recepcionada, e a norma após 88, aí a gente chama normalmente, como a gente já tem aqui dado esse nome, de normas inconstitucionais, assim sendo também declaradas pelo Supremo Tribunal Federal. Certo, gente? Deu para entender a distinção entre o que é norma não recepcionada e norma inconstitucional? É só uma questão de nome, porque na essência, né, lá no fundo, todas elas vão ser a mesma coisa, são sempre inconstitucionais, porque estão em desacordo, estão contra a Constituição. Ok? Alguma dúvida? Vocês estão tão calados hoje. O assunto está complicado, né? Um pouquinho. Porque eu quero chegar no Leandro, quando ele passou por senhor, é assim, deixa eu falar. A questão, quando a gente viu o direito com a professora Marília, a gente viu, assim, conceitos, entendeu? E o senhor está aprofundando esses conceitos. Aí, assim, a gente está meio, assim, entendeu agora onde eu quero chegar? Sim, sim, sim. Tá ligado? Perfeitamente, perfeitamente. Não, agora é a hora. Aí é por isso que eu tô...
É por isso que todo mundo está calado, porque a gente está bem focado no senhor, quando o senhor está falando, entendeu? Tá bom, tá bom. Vocês estão digerindo o conteúdo. É isso, é isso. Tranquilo, tranquilo. Não, não, tá certo. Perfeito, perfeito. Colocação perfeita, tá bom. Mas aí não se preocupem, né? A gente não vai aprofundar muito mais isso agora. Vocês vão ver isso com mais profundidade mais para frente, né? Porque eu sei que tem gente aqui que estuda para concurso, inclusive e tal, e aí está ansioso para saber o que é controle de constitucionalidade. Mas ainda não é a hora, né? Porque aqui ainda está cedo para ver isso, né? Mas, pelo menos, os pontos gerais vocês precisam realmente fixar. Mas fiquem tranquilos. E ainda tem aula gravada, né? Então depois vocês vão lá, volta, revolta, né? Volta, pega de novo, vai, volta. A vantagem da aula remota é essa, né? Pode ir lá depois e ver de novo para pegar o conteúdo com mais detalhes. Bom, aí nós temos, né, outra distinção, de novo. Olha lá, eu falei na aula passada, né? Que a gente ia ver de novo essa distinção aqui, o que é formal e material. Lá vem de novo. Vocês vão ver isso também lá no quarto período, com mais detalhes, que existem várias espécies de inconstitucionalidade, certo? Mas é importante destacar essa diferenciação aí, porque ela é mais simples, é mais tranquila, e tem a ver também com a questão que nós estamos estudando aqui. Então, é impossível, né, passar por esse assunto sem falar, pelo menos, dessas duas espécies aí de inconstitucionalidade, que são, de novo, formal e material. Mais uma vez, preocupação com a forma, preocupação com o conteúdo. Mas, de novo, vale o alerta, né? Já vimos aqui, constituição formal e material. Aí são tipos de constituição. Vimos na aula passada, supremacia formal e material. São as espécies de supremacia. E agora a gente vai ver as espécies de inconstitucionalidade. Tem diferenças. Então, cuidado aí para vocês não se confundirem quando virem tanta diferença entre formal e material, porque sempre aparece essa distinção no direito, né? Até lá no direito civil, vocês já devem ter visto direito material, né? Direito formal, que é a distinção civil e processo civil, né? Que entra aí nas duas disciplinas que vocês também estão vendo aqui junto com a minha, né? Constitucional. Pois bem, então, a gente vai agora analisar a inconstitucionalidade formal e a inconstitucionalidade material, que são aí a base, né, para que o Supremo decida pela questão da norma ser inválida, dela ser ineficaz, como a gente viu agora, né? Então, quando o Supremo decide pela inconstitucionalidade de uma lei, de uma emenda, né, o Supremo vai buscar, em geral, aí, a fundamentação, pelo menos, numa dessas duas espécies. Pelo menos porque pode ter até as duas aí juntas, viu? Uma não exclui a outra, como eu vou mostrar a você. Então, quando a gente tem a primeira espécie de inconstitucionalidade, nós temos a chamada inconstitucionalidade formal. Nesse primeiro caso, a norma vai ser declarada inconstitucional pelo Supremo porque ela acabou, né, incorrendo aí num desrespeito às formalidades previstas para a criação desses atos normativos. Então, deixa eu falar para vocês, eu sempre gosto de dar esse exemplo aqui, para a gente quebrar um mito, né, que circula muito aí, e sempre tem circulado, nos grupos de WhatsApp. Vejam só, para que uma emenda à Constituição chegue ao Congresso Nacional, é preciso que tenha lá a fase inicial, que é a chamada iniciativa, né? A primeira fase de toda norma, né, todo projeto de norma jurídica, é a sua iniciativa. E na lei, vocês já devem ter visto isso com Marília, né, como é que, né, quem é que pode ali tomar iniciativa para um projeto de lei, pode ser um deputado, um senador, pode ser o presidente, pode ter até iniciativa popular, né, como a gente vai ver depois. Mas na emenda constitucional, não é tanta gente assim que pode tomar iniciativa, certo? São algumas pessoas, são alguns entes que podem ter a iniciativa para começar o projeto de emenda. E a nossa Constituição ela é muito clara sobre quem é que pode tomar a iniciativa de um projeto de emenda constitucional. Quem são essas pessoas? O presidente da República, certo? Pode tomar a iniciativa para, né, iniciar ali o projeto, né, mandar para o Congresso um projeto de emenda, como eles estão mandando agora esse projeto da reforma administrativa, por exemplo, ou reforma tributária.
Pode ser 1/3 da Câmara ou 1/3 do Senado, né? 1/3 dos deputados, 1/3 dos senadores. Podem também enviar esse projeto, podem tomar a iniciativa. E tem as assembleias legislativas que, se mais da metade lá votar a favor, né? Inclusive a Câmara do Distrito Federal também, é possível que as assembleias legislativas dos estados e do Distrito Federal possam também iniciar o projeto de emenda, chamada PEC, certo? Mas nos grupos de WhatsApp aparece de vez em quando uma corrente dizendo assim: emenda constitucional de iniciativa popular. Pode? Não pode. A nossa Constituição não permite que o povo, nós, o povo, possamos tomar a iniciativa de um projeto de emenda. Nós podemos tomar a iniciativa no projeto de lei, e não qualquer pessoa. Por exemplo, não pode juntar aqui os alunos do segundo período, agora estamos em 34 pessoas, eu e 33, né? Então, eu, Karine e 32 alunos do segundo período aqui. Vamos mandar um projeto de lei para o Congresso. Pode? Não pode, porque tem uma quantidade mínima lá que chega a mais de 1 milhão de pessoas hoje, né, para poder subscrever o projeto. Então, até na lei não pode ser qualquer pessoa. E na emenda? Pode ser um projeto de iniciativa popular? De jeito nenhum. Então, quebra esse mito. Se você receber essa mensagem pelo WhatsApp, pode dizer à pessoa que está mandando que isso é mentira, né? Que não procede essa informação. E aí, claro, como uma pessoa centrada, estudiosa, né? E uma pessoa conhecedora do direito constitucional como você é, né? Como todos vocês são aqui, vocês, logicamente, não vão passar para frente uma corrente sem vergonha dessa, né? Porque agora vocês já sabem, se não sabiam, agora estão sabendo, nunca mais vão esquecer, que não existe projeto de emenda constitucional de iniciativa popular. Até uma chega-rio ali, né? Então, veja, né? Não é possível. Não é possível que você passe, né, uma corrente dessas. Nunca mais faça isso. Se você fez algum dia, está perdoado porque não sabia. Mas agora, sabendo, não dá para passar mais, né? Então, já vem essa questão, essa ressalva, né? Então, vocês não podem levar em consideração essa possibilidade de passar uma corrente dessas. Mas, voltando aqui para o assunto, né? Então, vamos supor, iniciou-se dessa maneira. Uma pessoa levou a sério essa corrente do WhatsApp e disse: eu vou mandar esse projeto para o Congresso. Eu sou o povo, eu represento o povo, eu sou parte do povo, então eu vou mandar esse projeto. Consegue um senador, deputado, um grupo lá, né, a seu favor, né, que ali congrega dos mesmos valores que ele, mas o projeto é iniciado por ele, tá? Inclusive no texto da PEC, né? Projeto de iniciativa do cidadão fulano de tal. Não está dizendo que é do deputado, do senador, nem do grupo, né? Deputados e senadores. Está dizendo que é do fulano de tal. Um cidadão comum aí qualquer, né? Um seu José das Neves, né? Então, ele viu a corrente e resolveu ir para frente. E lá consta, né? Ele disse: eu quero meu nome aí. Eu quero que conste. Está lá no projeto, na PEC, na proposta de emenda constitucional, que o projeto foi de iniciativa do cidadão João das Neves. E esse projeto passa, por conveniência política. Vai passando, vai sendo aprovado, vira emenda, né? E aí? Bom, pode-se discutir. Olha, lá na origem, na iniciativa, essa iniciativa não foi tomada por algum dos entes previstos pela Constituição. Não foi o presidente, não foram deputados ou senadores, não foram assembleias legislativas, foi o seu João das Neves. Por mais importante que esse cidadão seja para o Brasil, para o povo brasileiro, ele não está colocado pela Constituição como uma pessoa apta a tomar a iniciativa de uma PEC. Então, nesse caso, essa seria uma inconstitucionalidade formal. E percebam, nesse caso, essa inconstitucionalidade é um vício gravíssimo. Esse projeto não poderia nem ter chegado lá, quanto mais ter virado emenda. Então, o que fazer? Aí, nesse caso, não tem jeito. Tem que seguir a regra. Nulo de pleno direito. Essa emenda é nula, né? Tudo que foi feito sob a vigência dela vai ter que ser desfeito. E efeitos ex tunc para o passado. Então, desde o início da vigência dessa emenda, tudo vai ter que ser revogado. Tudo, né? Isso pode acontecer na iniciativa, pode acontecer numa votação lá que foi feita de maneira errada pelo Congresso, pode acontecer em vários momentos. Então, o que eu quero dizer aqui, que vocês compreendam bem, é isso. É que essa inconstitucionalidade formal,
ela vai representar o desrespeito às formalidades que estão previstas na Constituição, sobre a iniciativa, sobre a discussão do projeto de emenda, por exemplo, sobre o quórum de votação, que tem que ter lá a votação mínima de 3/5 ou 60%, né, dos deputados e senadores. Cada votação em cada casa é em 2 turnos, então tem 2 votações na Câmara para ser aprovada e mais 2 no Senado para ser aprovada, né? Então tem todas essas questões, fora a questão do conteúdo que vai aparecer agora, né, do material. Então, quanto às formalidades, tudo isso tem que ser obedecido. Inclusive, tem outra norminha lá que a gente vai ver depois, que é a seguinte: se a PEC não for aceita para este ano, só pode voltar a ser analisada no próximo ano, né? Então, não dá para perder a votação hoje e colocar de novo amanhã, se bem que a gente vai ver depois que isso já aconteceu no Brasil. O Brasil é um laboratório, né, para o direito. Tudo de pior já aconteceu aqui. De melhor também, mas de pior também, né? Então, isso já aconteceu, mas em regra não pode, né? Então, se a PEC lá foi rejeitada, não dá para colocar em votação de novo esse ano, tem que ser no próximo. Depois eu falo melhor disso, né? Mais para frente. Mas até essa regra tem que ser obedecida. Então, quando ocorre a chamada inconstitucionalidade formal, a consequência é essa. Não tem como essa norma continuar existindo, sendo válida e eficaz. Como o Supremo só pode mexer na validade e na eficácia, então ele vai para as consequências piores, né? Ele vai declarar nulidade, né? Não tem como essa norma continuar valendo de jeito nenhum, né? Então tudo vai ser desfeito, tudo deve ser desfeito, e os efeitos são retroativos para o passado, ou seja, desde o início da vigência dessa emenda, não dá para ela continuar, né, produzindo mais efeitos, então tudo vai ter que ser desfeito. Essa é a chamada inconstitucionalidade formal, então ela vai seguir a regra, porque é um vício gravíssimo, é muito grave aqui, não tem como ser sanado, não tem como ser resolvido, certo? No segundo caso, da inconstitucionalidade material, aí nós já temos a questão do conteúdo. E aí, nesse segundo caso, na inconstitucionalidade material, nós vamos ter o desrespeito ao conteúdo previsto pela Constituição em relação a limites para a criação e a aplicação dos atos normativos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, no caso da inconstitucionalidade material, ok, Elisa, se não conseguir acompanhar tudo, vai ficar gravado, depois você olha lá, tá? Então, no caso da material, é a questão do conteúdo. Então, aqui vai se ter a questão do que está escrito lá dentro daquela norma, se está de acordo com a Constituição ou se não está, certo? E aí, no caso da inconstitucionalidade material, nós vamos ter situações muito graves, né, graves ali, em que todo o conteúdo da lei vai estar contra a Constituição, e vamos ter situações mais brandas, em que parte do conteúdo vai ser contra a Constituição e parte não vai ser contra, vai ser de acordo, tá? Como isso pode ser exemplificado? Vamos a exemplos, para ficar mais claro. Vocês já sabem, eu já falei disso aqui algumas vezes, que a nossa Constituição ela proíbe a pena de morte, né? É uma proibição clara. Não pode haver pena de morte no Brasil, né? Informalmente e extrajudicialmente a gente sabe que existe, né, execuções sumárias aí por agentes do Estado. Mas isso não é permitido, claro, isso é um crime hediondo, terrível, né, da pior espécie. E aí a própria Constituição proíbe, né, a pena de morte em qualquer situação. Bom, exceto aquelas de guerra, né, mas o Brasil não entra em guerra já há muito tempo, então não tem acontecido, né? Então, vamos supor que o Congresso Nacional, nessa onda aí, né, de armamento da população e tudo mais, resolve editar uma lei que vai colocar como premissa básica, né, ponto principal, pena de morte. Então, a lei vai instituir a pena de morte no Brasil. Esse é o conteúdo dela, né? Lei número tal de 2020 institui a pena de morte no Brasil. Esse é o tema principal. E lá nos artigos vai estar dizendo quais são os crimes que vão ser passíveis de pena de morte, como vai ser o julgamento, como vai ser a execução. É do jeito que tem lá nos Estados Unidos. A mesma cópia fiel do que ocorre em alguns estados lá. Esse conteúdo da lei como um todo é totalmente inconstitucional. Não tem como aproveitar nada dessa norma. Nada. Nada. Porque a Constituição proíbe claramente a pena de morte. Então, o que fazer aqui? Aí o Supremo, claro, vai seguir a regra. Vai decidir que o conteúdo dessa norma inteira é inválido, nulo de pleno direito,
e vai decidir que os efeitos dessa norma são ex tunc. Claro que aí a gente teria que rezar para que ninguém fosse morto sob a vigência dessa lei, porque não dá para voltar ao status quo anterior, não dá para ressuscitar quem morreu, né? Então, teríamos que fazer essa oração forte aí para que ninguém fosse morto ainda, até que o Supremo decidisse. Claro que esse é um exemplo exagerado que eu estou dando aqui, né? Não corresponde à realidade. Mas, se ocorresse, então seriam essas as consequências. Os efeitos retroativos, tudo que foi feito sob a vigência daquela lei tem que ser desfeito, né? E aí, se houver a morte, infelizmente não dá para desfazer, mas teria que haver alguma indenização, coisa do tipo. E, claro, todo o conteúdo seria nulo, né? Mas, levando em consideração uma questão menos grave, né? Mais tranquila, não sendo a pena de morte. A Constituição proíbe também, tem outra proibição, de prisão perpétua, né? Então, ficar lá o resto da vida preso não pode, depois de condenado. Mas aí vem uma lei que prevê, por exemplo, novo regime penal para o Brasil, novo Código Penal. E aí, no novo Código Penal, existem lá a revisão de normas e tal. E temos lá no nosso novo Código Penal, hipotético, claro, 300 artigos. Mas temos o artigo 163, que prevê um crime com prisão perpétua, que seria, por exemplo, homicídio doloso. Veja, o Código Penal inteiro, que eu estou falando aqui, nesse meu exemplo, tem 300 artigos, mas só tem um artigo que está contra a Constituição, que é esse da prisão perpétua aí. O que fazer? O Supremo tem que revogar a norma todinha, né? Tem que tirar de circulação tudo? Não. O Supremo vai pontualmente lá naquele artigo 163 e ordena que ele não seja mais aplicado, que ele não tenha validade. Isso aí é o que a gente pode chamar daquela inconstitucionalidade, né? Na exceção lá, anulável, né? Então, você tira um pedaço da norma que está contra a Constituição e mantém o restante, né? Para preservar a constitucionalidade desse ato normativo. E o efeito pode ser também um efeito ex nunc dali para frente, né? No caso da prisão perpétua, lógico que não seria. Mas em outras situações, o Supremo poderia determinar, olha, a partir daquela data não dá mais para fazer isso, né? Então, nesses casos, o Supremo determina aqui, né, a retirada de um trecho da lei. E aí que nessa parte que eu disse que ia falar mais há um tempinho atrás, e agora eu vou falar. O que é que o Supremo pode determinar aqui como retirada da norma? Bom, o Supremo pode determinar que se retire um artigo inteiro, um parágrafo, um inciso, certo? Uma alínea, ou seja, trechos. Mas o Supremo não pode determinar que se retire uma palavra, que se retire uma frase solta, certo? Que mude o sentido, né? Aquilo que era não vire sim. Então, o Supremo, teoricamente, não pode fazer isso, certo? Então, tem alguns limites também para essa decisão. Certo? De maneira resumida, a inconstitucionalidade formal é sobre a forma como o ato foi feito, enquanto a material é sobre se o ato está ou não de acordo com a Constituição. No caso, as duas estão relacionadas a essa questão, se está de acordo ou não, certo? O que difere aqui? A formal trata das formalidades, né? Ou seja, vai se analisar se a norma lá no processo legislativo, se ela seguiu todas as formalidades necessárias para que ela possa, né, ser existente, válida e eficaz. Já no caso da material, vai se analisar o conteúdo, né? Artigo por artigo, né? Ou trechos específicos dessa norma, para saber se esse conteúdo, né? Se esses trechos aí estão de acordo ou não com a Constituição. Mas aí tem limites, já que o Supremo não pode tirar tudo o que ele quer, né? Então, são artigos por inteiro, incisos, parágrafos, mas não frases ou palavras soltas. Já eu volto, que já está acabando a segunda etapa aqui. Me aguardem aí que eu já volto, tá? Para a gente continuar.